ser fisiculturista nunca foi uma ideia. Até porque eu sou de uma família assim, meus pais conservadores. Tive um relacionamento por muitos anos com uma pessoa muito ciumenta. Não é você que escolhe a categoria, a categoria escolhe você, entende? No meu caso, eu posso escolher, mas eu escolho. Eu sofro mais ou eu me enquadro no que a minha categoria diria assim, você é isso aqui. A gente passa por muita restrição alimentar, muita mesmo. E toma vários estimulantes, entende? Então isso precisa ser de forma controlada para que você não tenha um ataque cardíaco. Isso pode acontecer porque tudo entra com muito mais força no corpo, porque você tá ali sem... Se hoje, se você não treina e você faz dieta, você emagrece. Você lembra quando você foi a primeira vez pra uma academia? Sim. Ou você já foi pra academia falando, vou virar fisiculturista? Não, nunca. Não, ser fisiculturista nunca foi uma ideia. Até porque eu sou de uma família assim, meus pais conservadores. Tive um relacionamento por muitos anos com uma pessoa muito conservadora, não, ciumenta. Então, querendo ou não, o corpo é o que é exposto. Né? Então, nunca passou pela minha cabeça, eu não tinha nem Instagram. Instagram é algo que eu tenho há uns 2 anos, 3 pra cá. Então, eu não tinha nem Instagram. Nunca passou pela minha cabeça. Todo mundo que convivia comigo falava, não, como eu acabei de dizer, você trabalha com direito, vai fazer educação física não é nutrição não. Eu falava, não, gente, não é isso não, isso aqui é algo que eu amo fazer. Mas respondendo a questão do primeiro contato, como eu disse pra você, o meu pai, ele sempre treinou. A minha mãe também. Então, quando eu tinha entre 15 e 16, porque é a idade indicada, a ideal. Quando a gente é criança, a gente copia muito o que os pais fazem. Então, minha irmã era um pouquinho já mais forte que eu. Então, a gente caminhava com a minha mãe. Quando meu pai, numa academia muito pequena, ainda não tinha essas coisas de rede, de academia. Eu lembro. Eu treino há 13 anos. Também treino por aí. Pronto. Não eram as academias que você saía todo Entendeu? sujo de... Pronto, eu com 15 anos, no meu primeiro... Isso. Ferro puro, não tinha essa dinâmica de, né? Esses aparelhos com toda essa como que a gente pode chamar? Ergonomia? Não? Isso, né? Essa funcionalidade, essa coisa mais macia. Não tinha. Não faz calo. Não faz. Eu vou te falar, não faz Entende? calo. Não faz. É surreal. Eu tinha muito. Eu também, eu tinha muito calo. Porque eu usava a luva, Erika. eu esquecia da luva. Fecha aqui na minha mão. Aí, ó. Eu não tenho mais calo. Eu tinha uns calos que eu tirava uns pedaços da pele. Aí, um tempo eu fui começar a usar aquelas luvinhas. Pronto, nossa, que tinha isso antigamente, né? Não existe mais luvinha. Também não tem mais, mas tinha muitos calos. Aí, enfim. E aí eu decidi, falei, pai, eu quero ir um dia na academia, eu quero treinar. E aí, fui, primeiro dia, fiz um cardio, entendi o que era uma esteira, comecei a fazer musculação. Como eu te falei, eu tenho um biotipo, o meu pai, ele é assim, tem pernas enormes, é muito da família, eu tenho uma propensão a criar músculos com facilidade. Ou até ganhar peso também, né? Eu preciso ter disciplina para não ganhar gordura demais, nem músculo demais, porque a minha categoria não permite. Hoje você tá me vendo até com um peso, digamos assim, que eu estou mantendo uma massa magra legal para num campeonato, quando desidratar, tirar um pouquinho de gordura, não está tão magra, porque eu gostava de pesar 54 quilos, e era muito mais magra ainda, com as corridas também. Então, assim, eu conheci o que era uma atividade aeróbica, comecei a gostar da musculação, foi o primeiro contato. Aí existia aquilo que as pessoas chamavam de paniquete, lembra? Lembro, com certeza. Que tinha o pânico na Band, enfim. Com poucos estímulos, o meu corpo mudou muito rápido. Então, qualquer lugar que eu passava, as pessoas falavam, eu tenho certeza que tinha gente que não falava, mas pensava assim, acho que aquela menina tomou algo aplicado exatamente na coxa. No cocinho, o apelido era pane, sabe? Essa coisa assim. Então, desde o primeiro contato, eu sempre gostei. Quando a endorfina chegou de cara, eu não sabia o que era viver sem, mas eu não tinha rotina de alimentação. Então, era aquela coisa, tinha muito volume, todo mundo achava muito lindo, mas não era ainda o corpo que eu olhava e admirava, que é um corpo mais sequinho, torneado, mais slim. Mas eu lembro perfeitamente o primeiro contato com a academia e desde o primeiro momento. Eu não vou mentir pra você, eu tinha o desejo, porque como eu te falei, acontece o contrário, mas os filhos imitam muito os pais. Então eu tinha desejo de ir, e no meu caso, pronto, minha irmã nunca amou, nunca foi apaixonada. No meu caso, ela gosta muito da corrida e tudo mais. Mas no meu caso, desde o primeiro momento, sempre gostei da academia.
Só que eu não tinha maturidade, discernimento, como eu falei. Pessoas à minha volta que que pudessem ou que tivessem olhado pra mim e dito assim, poxa, ela é jovem, ela gosta muito, ela é dedicada. Será que se ela trilhasse por aqui, desde agora não seria melhor? Acho que também, como eu falei, a gente falou, o esporte ele não era tão disseminado, entende? E aí, desde o primeiro momento, eu sempre me dei bem. Quando entrei no relacionamento e tudo mais, aí veio a coisa do ciúme. Então, veio ainda mais o aprisionamento. Então, crítica. Ai, essas costas estão parecendo de homem, esse abdômen tá um pouquinho parecendo de homem. Acredite, se quiser. Não acredito, era um porque saco. Eu escuto isso de algumas pessoas próximas, alguns homens, amigos próximos, falam, nossa, ai, não gosto de mulher muito musculosa, não gosto. E eu nem falo, era velho, tanto, sabe? mas independente, você não tem que gostar de nada, quem tem que gostar da pessoa, você tem que gostar da pessoa, ela escolhe o que faz da vida. E aí isso aí foi muito ruim. Então, assim, por muito tempo. Então, eu nunca não entrei pensando, né? Pra seguir a linha, assim, da sua pergunta. O primeiro contato foi através do meu pai. Desde o primeiro momento eu gostei, mas eu não tinha uma rotina alimentar, então, tão perfeita. Eu gostava da coisa do volume, as pessoas elogiavam, eu ficava, mas ao mesmo tempo eu queria ter um corpo mais seco. E não tinha pessoas que conhecessem o esporte, de fato, e que me incentivassem. Então, por isso eu nunca pensei. Como eu te falei, não tinha nem rede social. Então, nunca foi uma opção. Então, o meu companheiro, como é que isso tudo começou, né? O meu ex-companheiro, né, deixou de existir. Em um determinado momento eu vi que essa coisa é muito importante. Os opostos se atraem. Gente, é muito difícil você que tem uma rotina como eu gosto de ter a minha rotina, conviver com uma pessoa que tem uma rotina muito diferente da tua, mas que nem minimamente respeita a sua rotina. Porque assim, eu não tinha problema se ele quisesse comer fast food e eu quisesse comer salada. Mas o fato de não comer o fast food o incomodava. Foi quando, assim, as coisas deixaram de existir, que não precisava mais. E o meu melhor amigo, que eu nunca imaginei, da universidade, se tornou meu companheiro. E é a pessoa que ele coloca rodinha nos meus pés, ele coloca foguete nos meus pés, o que você imaginar. E foi assim que começou. Eu abri um Instagram, falei, nossa, eu vou compartilhar minha rotina aqui. E ele sempre admirou isso, a disciplina, a constância, o corpo, porque você passa num lugar, as pessoas não tem como não olhar. Um dia a gente passeando no resort, a mulher falou, eu passei assim, ela foi correndo atrás de mim, falou assim, vem cá, eu quero tirar uma foto sua, porque eu nunca vi um corpo desse de perto. E eu nem tava assim, nem era atleta ainda, mas sempre com o abdômen, né, ok, o corpo em forma, enfim. E aí com esse parceiro, com o meu parceiro hoje, né, com o Rogério, ele tem uma rotina muito igual a minha. Os pais, da mesma forma. Comem de forma saudável, sempre se alimentaram bem, uma rotina de atividade física. Então, isso só aflorou ainda mais esse lado meu. Eu tinha um parceiro, porque antes eu fazia tudo separado. Eu ia treinar só, eu fazia tudo sozinha e ainda ouvindo crítica o tempo inteiro. Que é a pior parte. A pior parte, sabe? E hoje, depois disso, não. A gente faz tudo junto, a gente corre junto, a gente treina junto. Se ele chegar do serviço cansado, eu falo, eu vou ficar descansando. Não, eu também vou. Faz questão de estar junto. A gente também tem os nossos dias de comer algo diferente, como ontem, por exemplo, a gente saiu e comeu algo diferente. Que é normal. Pronto. Mas quando surgiu o convite, o meu coach, ele mandou uma mensagem. Falou, nossa, você é uma biquíni pronta. O que você acha de subir? Mas você já conhecia ele? Não, só de ver, assim. E aí, ele falou, eu mostrei pra Rogério, falei, o que você acha? Ele falou, oxi, vamos. Porque as pessoas geralmente criam um desejo, como é que funciona, né? De se tornar atleta, procuram o preparador e pagam para essa pessoa, para que sejam preparadas para subir no palco, para realizar um sonho. E são pessoas, como eu disse, já trabalham ali no meio. É um professor de educação física que ele quer se destacar, então ele subindo no palco, mostrando que ele é uma pessoa responsável, disciplinado, isso vai dar um destaque. Ele participa de um campeonato. É uma nutricionista, é alguém que tem o sonho de viver do esporte. Então, no meu caso, eu recebi o convite como uma parceria. Então já foi mais fácil, eu não tive essa despesa. E aí a gente se preparou. E aí aconteceu. Depois que eu subi a primeira vez, viciante. Em que ano você subiu a primeira vez? Tem pouco tempo, foi em estamos em 2024. Ano passado, 2023. Foi ano passado? Pô, foi em abril. Isso, mas assim, é o que ele fala. Que eu tenho a disciplina e um perfil, porque existe essa coisa do perfil. É o que eu ia falar, a genética, né? Aí existe. Nesse tipo de esporte, a genética ajuda. Da mesma forma que
Vou fazer um paralelo pra quem não entende um pouco sobre o fisiculturismo. Neymar, ele tem uma habilidade que é natural, é genético dele, aquela capacidade de jogar bola, e ele trabalha o físico, talvez não trabalhem tanto, mas vamos pegar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um exemplo vivo. Ele tinha genética pra jogar bola, ele era bom jogador, ele sabia, e ele é um exemplo de disciplina pra qualquer esporte no mundo. E a genética no fisiculturismo, acho que é o esporte que mais a genética conta. Porque, como você falou, a genética do seu pai favoreceu você ter coxas grandes. Sim. E você, então, já era. Aí daqui a pouco você vai me explicar um pouco sobre as categorias, principalmente a sua categoria. Mas já deu pra entender que as coxas no biquíni são algo relevante, não são? Tem que ser fino. Tem que ser fininha. Isso, não pode ser volumosa, como das wellness, que é a outra categoria. Não pode ter muita marcação, que eu fico muito condicionada. A gente não pode ficar muito vascularizada. É um corpo bem sequinho, tá? E que os cortes não podem ser tão profundos. Eles têm que ser leve, assim. É um corpo bem seco, que vocês costumam ver. Mas não pode também passar do ponto. Não pode ser aquele corte absurdo, não pode ter aquela vascularização. Que parece que a pessoa não tem 1% de gordura. Fica parecendo, sabe? Mas assim, hoje a gente consegue deixar mais suave. O que é deixar mais suave? É você ver um corpo seco, que não tem muita gordura ali, mas você não vai ver tanta vascularização e você não vai ver aquele corte. Pronto, no meio da coxa dá pra ver um corte se eu passar um pouquinho do ponto, sabe? Então é deixar uma pele sem gordura, mas lisinha. Sem muita veia, sem ficar como se você fosse uma atleta anoréxica. Entendi. Sabe? É um pouco torneado, não pode passar do ponto. Mas assim, voltando pra questão da genética. Eu não sei se eu diria a genética, porque eu diria mesmo a estrutura física, certo? Porque o gene a gente consegue modular. Vou te explicar. Eu tenho tendência, como a gente falou, a ter um corpo musculoso. Então eu poderia escolher. Assim como eu tenho uma linha de cintura dita muito boa pra biquíni. Então eu poderia escolher entre a biquíni ou a wellness. Isso é modular a genética. Eu poderia supervalorizar aquilo que eu já tenho facilidade, ou eu poderia sofrer mais um pouquinho, ficar com aquilo que eu gosto, que eu acho bonito esteticamente, e a categoria que eu queria participar. Então a gente consegue modular um pouquinho essa questão do gene, mas estrutura física é diferente. Por exemplo, eu tenho simetria, digamos assim, entre ombros, quadris, não muito largos, a cintura fina, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela já é mais baixinha, ela não tem como mudar isso, ela tem os ombros super largos, já é uma estrutura que veio também do pai, e todo o restante do corpo estreito. Então, por mais que ela queira e que ela foi até pensado na época dela ser uma biquíni, quando ela chegasse no palco com a outra menina, ia ser notado que ela tem um superior muito grande, que ela não se enquadra naquela categoria. Então eu diria que é realmente não gene, mas a forma física. Ela hoje é figure, que é uma categoria onde não é você que escolhe a categoria, a categoria escolhe você, entende? No meu caso, eu posso escolher, mas eu escolho, eu sofro mais ou eu me enquadro no que a minha categoria diria assim, você é isso aqui. Aí eu sofro mais um pouquinho e ainda tenho a sorte de poder estar na biquíni. Agora me fala uma coisa. Você acabou de me falar que você sofre mais um pouco pra poder estar numa categoria, vamos dizer, é abaixo? Porque eu conheço um pouco mais da categoria masculina, que é por peso, né? Isso. Quanto mais peso, você vai subindo de categoria. No caso da sua biquíni, ela é uma mais baixa? É assim, não tem, na feminina não tem essa questão de peso exatamente. Mas a biquíni, vou explicar sobre todas as femininas, combinado? A biquíni, ela é aquela que chamam de Miss da categoria feminina. Ela é magrinha, mas você consegue ver toda a definição muscular. Glúteos, ombro, abdômen, uma linha de cintura bem fininha, uma perna mais slim, um corpo mais longilíneo, certo? E o peso vai variar de acordo com a altura das meninas, então não tem essa coisa de bater peso. Tem meninas que vão participar, aí sim, é assim que a gente divide a categoria, né? Open A, B, C, D, por altura. O que vai diferenciar isso. E o peso de cada uma vai de acordo com a estrutura e a altura de cada uma. Eu fico geralmente entre 50 e 51 quilos, acabei ficando muito magra. E a última vez no Olímpia, agora na Argentina, em setembro, eu fiquei com 56. Foi assim o corpo ideal. Ano passado eu tinha ficado em quarto, fui pra segundo. Esse ano. E aí, a biquíni é a Miss, digamos assim.
Depois vocês veem muito que o pessoal falando das cavalonas, que são as wellness, que é aquele corpo muito mais volumoso. Glúteo muito volumoso, pernas muito volumosas, mas precisam também manter o que a gente chama de cintura amarrada, certo? Mas cintura amarrada seria o quê? Uma cintura bem fininha. É como se fosse uma cintura de biquíni, a tentativa, só que com um volume de inferiores muito maior. Que a biquíni, na verdade, nem pode ter esse volume, né? E o ombro um pouco maior que o da biquíni para acompanhar, de certa forma, a parte inferior, certo? Mas também não muito volumoso. Hoje em dia, inclusive no Olímpia, tem sido muito criticado as wellness que passam do ponto, que começam a ficar grandes demais. Então, a biquíni é a Miss da categoria feminina, certo. A wellness é aquela que você vê aquele corpo super volumoso. Vem a figure, que é o que eu disse. Ela tem um corpo mais estreito e a parte superior muito larga. E tem as que a gente chama de woman's physique, que ela tem um corpo absolutamente, sem tá questionando o gênero aqui, parecido com o corpo masculino. Masculino, que eu digo, forte. Porque às vezes fala, nossa, tá parecendo homem, o corpo do homem. O homem pesa 50 quilos. Mas aquele corpo mesmo dos ombros até os pés, completamente musculoso, volumoso. Tudo cheio de volume. Inclusive, elas competem, se arrumam, se pintam e tudo mais, descalças, fazem poses, uma coreografia como os meninos da Classic, né? Os meninos que você vê de sunga, ou os meninos também de fazem bermuda. Isso, que são os men's physique. E aí, são essas categorias, basicamente. A biquíni, a wellness, com mais volume, a figure, que é o superior maior, e a woman's physique, que é aquela que você acaba confundindo às vezes com o corpo masculino. E aí a questão do hormonal, vamos dizer também, vai contar muito aí, que é o que eu falei justamente do gene. Hoje, para me tornar um wellness, nossa, eu tenho facilidade, mas eu teria que usar ergogênicos de uma forma que me tornasse competitiva com as meninas que usam. Entende? Então, tudo é aquela coisa do risco, de você confiar no profissional que você tá trabalhando, que você entrega, porque você entrega a sua vida. Ele pode te dizer assim, olha, você não precisa usar nada, mas ele pode dizer, você precisa usar algo aqui. Ou você vai tomar isso manipulado na finalização, por exemplo, pra gente secar um pouquinho mais. A gente passa por muita restrição alimentar, muita mesmo. E toma vários estimulantes. Entende? Então isso precisa ser de forma controlada para que você não tenha um ataque cardíaco. Isso pode acontecer porque tudo entra com muito mais força no corpo, porque você tá ali sem comer. Exato. Muito. Nossa, sem beber água. E por aí vai. Mas basicamente isso, separando as categorias femininas. Certo. Agora vamos lá. Como é a sua rotina de alimentação? Que isso deve ser extremamente interessante. Você acabou de falar que, pelo contrário, você não tem facilidade em emagrecer, você tem facilidade em crescer. Como é a rotina para você, com a sua alimentação, que talvez seja o principal ponto? Isso eu escuto de qualquer atividade física, em qualquer área. O que é o principal? Alimentação. Tudo. Inclusive, hoje eu estava fazendo escada e uma amiga, né, uma moça que hoje é uma amiga, chegou e falou assim pra mim, eu tô treinando horrores, mas eu tô comendo horrores. Eu falei, não vai adiantar, porque se hoje você treina, se você não treina e você faz dieta, você emagrece. Sim. Porque você está em déficit calórico e o seu gasto metabólico basal, por si só, te faz gastar energia pra tudo, pra respirar, pra andar, pra subir essas escadas. Pra dormir, você vai emagrecer. Mas se você realiza uma maratona e você senta todos os dias, meio-dia ou à noite, come macarrão, frango de forma descontrolada, porque óbvio que o carboidrato é usado estrategicamente de várias formas. Mas eu digo de forma descontrolada. Esses alimentos não adianta. Se você consumir mais do que você gasta, então a alimentação realmente é o carro-chefe. Então, falando da minha rotina. Eu lembro que quando eu desci a primeira vez do palco, o meu coach olhou pra mim assim, pra todo mundo, ele falou assim, se controle, todo mundo, parabéns, dava um abraço, um beijinho assim, tapinha nas costas. Quando eu desci, ele falou assim, faça o favor de comer. Porque eu entendo tanto a importância da alimentação, que desde sempre, pra manter o corpo, que eu sempre gostei, eu digo pra você, eu não sofria, mas eu passei a fazer tanto e cada vez mais a dieta, que é não comer fast food, não ter dia de refeição livre. Eu não fazia questão, que eu não tinha isso. Então, eu me mantinha sempre super magra. Como eu falei, 54 quilos. Eu lembro perfeitamente, assim, de subir na balança e estar sempre ali com aquele peso. 53, 54. Porque a gente que não tem muita gordura, quando perde 3, 4 quilos,
Tô falando aqui com você que eu tô com 60, né? Se eu perco 4 quilos e você me vê novamente, parece outra pessoa. Então, eu mantinha uma alimentação muito restrita. Mas com a corrida e a alimentação muito restrita, a gente acaba perdendo, sim, o volume muscular, massa magra. A gente perde. Então, era aquele corpo muito slim. Depois do campeonato, eu mudei a minha relação com a comida. Primeiro porque eu passei por uma restrição, porque é diferente você escolher não comer de você não poder comer. Porque quando você vai participar de um campeonato, é 24 horas você contra você. Nem água vocês bebem? A gente bebe, não. Isso é só na última semana, na verdade, nos últimos 2, 3 dias que a gente fica sem água. Que começa com 8, 9 litros, a semana que a gente chama de peak week, né? A diurese, que é a desidratação. E depois, nesses 2, 3 dias que tira a água. Mas, quando você começa uma preparação, você começa uma fase que a gente chama de bulk, que é ganhar um pouquinho de volume. Eu, por exemplo, como eu estava muito, muito seco, eu precisava ainda construir um pouco de glúteo, de ombros, porque quando seca, se você não tem músculo, você fica só seca. Então, eu precisava ter esses contornos. E aí, ele colocou um volume de comida. Mas assim, eu tinha que comer aquele volume que ele colocou, não era o que eu escolhia. Entende? Refeição livre não era de qualquer forma. Eu não poderia ir lá e comer... eu hoje eu tô com vontade de comer uma fatia de bolo. Não, ele dizia, hoje você vai fazer refeição livre, mas vamos lá. Tem que ser algo que te forneça os nutrientes que você precisa numa refeição, como proteína, carboidrato, sódio, e que no dia seguinte você vai fazer um determinado treino e você use aqueles nutrientes para te dar energia. Pronto, aquela glicemia daquela refeição que você fez na noite anterior. Então ele ia lá e dizia, você vai comer um hambúrguer, que vai ter a proteína, vai ter o carboidrato, vai comer ali as fritas, que tem uma bomba de sódio, vai te dar uma energia. Então essa vai ser a sua refeição. Então assim, você passa a não ter mais controle sobre a sua refeição. Até chegar à fase que a gente chama de cut, que é virar essa chavinha do construiu a massa muscular ali, o campeonato é X data. Você vai precisar agora colocar esse corpo, esse condicionamento, você vai dizer, e como é que decide isso? É construído no caminho, sabe? Ele vai modulando a minha alimentação e vendo a resposta do meu corpo, porque cada corpo vai responder de uma forma. E o meu coach costuma dizer que a biquíni é a categoria mais difícil de se trabalhar, de se achar o ponto. Porque é aquela coisa do não poder ter isso, mas tem que ter aquilo, sabe? Um meio termo. Ao mesmo tempo que você tem que deixar ela seca, ela não pode ficar seca demais, mas você tem que colocar comida, porque ela precisa construir músculo. Ele sempre fala que é a mais desafiadora. E essa coisa da super restrição, quando entrou nessa fase de realmente zerar carboidrato, de controlar sódio, de ficar sem sódio, de ter desejo de comer. Aí você passa a ter desejo de coisas que você nunca comeu na vida. Meu primeiro McDonald's eu comi no meu primeiro campeonato. Quando acabou o campeonato. Durante, né? Porque precisava de uma bomba de sódio, mas eu nunca tinha comido. Você começa a desejar coisas que você não... Aí você começa a perceber a importância de aproveitar certas coisas, de ter um equilíbrio, porque eu vi que mesmo que eu não sofresse, mas não era equilibrado. Sabe? Você nunca comer nada também, você nunca participar de nada, você nunca provar nada. Isso não é ser equilibrado. Passa um pouquinho do ponto, se a gente observar. Era disciplina? Era. Eu gostava, mas depois que a gente passa por uma preparação, a gente vê a comida com outros olhos. Isso, é legal, essa é a sua fala. A gente vê isso. A gente vê a importância assim dos momentos, a gente vê a importância do se alimentar bem, mas de vez em quando comer algo diferente. Eu não vou dizer dia do lixo que isso tá errado, mas uma refeição mais livre, sabe? Mas também sem perder a mão, porque a gente tá falando do nosso bem-estar e da nossa disciplina. Porque isso aí talvez seja o pesadelo dos nutricionistas, né? Não, eu vou te dar uma refeição livre. Meu Deus, essa refeição livre, a pessoa fala, pronto, o que eu podia dissipar durante a semana, eu vou tentar comer dentro de uma refeição. E aí ali. passa a semana só pra tirar aquela retenção ali, porque passou do ponto. Né? Exatamente isso. E aí, eu passei a ter uma outra relação com a comida. Então, eu passei a, fim de semana, quero refeição livre, se tenho direito, quero. Termino os campeonatos, eu tenho um descanso. Por exemplo, esse ano eu não subo mais. Como é que é a minha rotina hoje? Eu acordo, é sempre a mesma. Ovos com aveia, meio-dia, salada, legume. Amo feijão nas preparações, geralmente a gente fica sem, porque ele causa estufamento. Não tem jeito, né? E aí fica mais naquela coisa do carboidrato, que é o arroz ou a batata inglesa. Mesmo que no volume maior ou na fase de perder peso. Mas assim, não tem feijão. Então, tem feijão ali na minha rotina, que eu amo. Sou apaixonada por frango, é a minha carne favorita. Então, aí eu não sofro.
Tem Já proteína. deu sorte. No dia que zera carbo, que fala assim, ó, de manhã, folha, de tarde e ovos, meio-dia, frango e ovos, à tarde, frango e ovos, à noite, frango, pra mim tá ótimo. Ruim é quando não tem, se Quando não tiver tira. a proteína, Então, hoje a minha rotina, ela é quase de quando eu estou em preparação, só que eu não peso tantos alimentos, eu não faço a quantidade de cardio que eu preciso fazer, eu não fico nesse ciclo de zerar, de ficar diminuindo cada vez mais as refeições até sair, e tenho uma liberdade maior. Ontem foi uma quinta, Ontem foi quinto. eu não Foi tinha quinto. que... Hoje é sexta. Eu não tinha que atualizar meu preparador e dizer assim, eu tenho que esperar até sábado para comer algo diferente. Anoiteceu, a gente deu vontade de comer uma carne, um churrasco, algo diferente, eu pude ir lá. Mas a minha rotina alimentar é a mesma rotina do treino ali. Mantendo... Por quê? Existe um problema. As pessoas acham que o atleta não só se prepara em uma semana ou em 12 meses. Eu vou falar o exemplo de uma amiga. Tem uma amiga, ou mais de uma, da categoria biquíni, que as pessoas quando passam pela restrição, toda a restrição, ela gera uma compulsão. Inevitavelmente acontece. Eu também já tive, acho que eu já tive assim de falar, poxa, passei a semana comendo mais do que eu devia porque fico muito tempo sem comer, mas olha que de uma forma mais equilibrada, mas eu considero que pra mim, porque era meu habitual, era uma compulsão. E aí, eu li uma frase essa semana que fala assim, ó, todo exagero vem seguido de um outro exagero. Essas amigas, elas são biquínis, e aí, vamos lá, eu tenho 60 quilos, certo? Até os 65 foi o máximo que eu cheguei no que a gente chama de off, que é o ganhar peso. Eu não posso ganhar demais, porque eu vou precisar depois me preparar novamente, se eu tiver construído muito músculo, se eu tiver passado do ponto, ganhado muito peso, eu vou ter muita dificuldade, talvez eu tenha uma construção, densidade muscular, que é o que a gente ganha, que dificilmente a gente vai conseguir perder. Que diminuir a musculatura é muito difícil. É difícil ganhar, né? Mas perder também. Então, essa amiga, ela tem essa facilidade de ter quadríceps grandes, quadríceps glúteo. Quando ela sai de um campeonato, ela come descontrolada. Eu amo comer. Eu falei, eu amo também, mas você tem que lembrar que você é um atleta. E aí, eu sempre me mantenho dentro do que é o padrão, do que eu gosto e do meu limite de peso. Você fica dentro de uma faixa de peso ali controlável. Isso, aqui entre 50, para não ficar mais tão magra, porque eu sei que eu vou ter perdido muita massa muscular. E depois também, quando eu for me preparar, eu vou cair pra 50 de novo, eu vou acabar ficando muito magra. Já é pra menos demais, entende? Mas se eu me mantiver aqui entre 58 e 60, tá ótimo. Quando eu fizer um off, que é aquela coisa de vamos construir um pouco mais de músculo aqui, olha o que tá precisando, eu vou chegar de novo aos meus 65, quando for de novo, porque a mudança é muito grande. Eu desço de novo aí 10 quilos, digamos, em 2, 3 meses. Aqui pros meus 55, eu volto pra minha categoria. Essa amiga, por exemplo, não sei se ela tem essa relação tão boa com a comida, eu diria que não. Porque ela foi pra 70, 71, 72. Quando chegou num campeonato, ela estava com o peso que eu chego no meu maior peso. Subiu com 64, 65 quilos. Ela não ficou entre as primeiras colocadas. Mas por quê? Porque o atleta, ele não é atleta só na fase de preparação. Ele é a vida inteira. Ele tem que ter uma vida de atleta. Vida de atleta. Você entende? Hoje eu mantenho os meus cardios. Hoje eu fiz 85 minutos de escada. Mas acho que 81, 85, quase 2 horas. Como quando eu estou em preparação, porque eu estou aproveitando um pouquinho mais. Mas aí eu faço valer a pena nos meus treinos. Treino bem o que eu treinava exatamente igual na época de competição. Os pontos que eu preciso que sejam mais fortes. O que eu não posso estimular, eu não estimulo. É exatamente igual. Mas eu mantenho a rotina de atleta como se estivesse em preparação. Para quando dizer assim, todo mundo fala, né? Na sua fase de preparação você sofre menos. De fato. Além de gostar, de ser muito resiliente, de ser muito disciplinada, tem os meus momentos. Várias coisas às vezes falam, queria desistir hoje. Mas pode ser por outros problemas, não pela dieta em si. As pessoas ficam irritadas, ficam estressadas, ficam, porque... Não, eu fico mais letárgica quando tira muita comida e tudo mais. Mas assim, na minha rotina, eu vivo como se... As pessoas falam assim pra mim, é mais fácil, né, você se preparar, porque você tá sempre bem condicionada. De fato. Quando chega a época da preparação, o coach fala assim, poxa, eu consigo pegar você aqui em poucos meses, digamos assim, 2, 3 meses, e a gente fazer o trabalho, porque é modular, só para você chegar na data e você estar no ponto. Às vezes, o que acontece? A gente sempre começava muito antes. E aí eu sempre subia muito magra, muito seca, muito o que a gente chama de hard. Veio até aqui pulsando. Dessa vez, a gente fez algo diferente e que foi muito bom. Como eu venho sempre bem,
Ele segurou no... Aí, ele começava com 16 semanas, 3 meses, quase 4. Aí eu ficava no ponto antes da hora. Ficava fazendo refeed. O que é refeed? Colocando hambúrguer, batata ali no final de semana. Sempre tendo uma refeição livre, às vezes subindo um pouquinho a comida no meio. Pra poder que eu não chegasse no dia vazia, que é como a gente chama. Demais. Porque não pode ser. É pra ser slim, não anoréxica. Entende? Porque tem uma diferença. Você fica algo que o seu rosto fica o que a gente chama de desmanchado. O aspecto derretido. De caveira. Isso fica assim inevitável, mas dessa vez foi muito mais saudável, entende? Aí o que foi que ele fez? Ele fez diferente. Ele falou, eu já conheço o seu corpo mais do que o da minha esposa. Então a gente vai fazer diferente. Você tá sempre bem, como você se mantém bem. Eu falo pra você fazer pouco cardio, você não faz. Então você tá sempre bem, a gente vai fazer diferente. A gente vai segurar aqui no último mês. Então, assim, por que eu uso o termo sofrer? Gente, não vou dizer pra você, por mais que eu amo, que é fácil. Difícil. Porque no último mês, faltando assim pra ir pro Olímpia, ele falou, ó, não tem mais refeição livre, não tem refeed, não tem nada. Aqui agora a gente só vai diminuir. E aconteceu coisa que nunca aconteceu, assim, de passar uma semana inteirinha sem carboidratos, 5 dias. Não reclama, como eu falei, tem proteína, tem água, eu vou e faço. Mas foi o que deu certo. Mas é isso, basicamente. Eu não tenho esse problema com a alimentação. Pra mim, a coisa da autoestima, porque também passa disso, né? As pessoas acham que é só por causa do esporte. Na verdade, a gente falou do medo no começo, muita gente quer se sentir mal com o próprio corpo, se sentir mal com a vida que leva, e aí não toma um passo, e quando na verdade, quando você tá bem consigo, você consegue melhorar tudo, todas as outras áreas. As meninas que participam do desafio falam, poxa, eu mudei o corpo, aí parece que agora no trabalho flui melhor, minha relação em casa flui melhor, agora eu consegui fazer uma rotina, eu cuido melhor dos meninos, eu tô bem comigo mesma, tá tudo certo. Eu já vi esse relato várias vezes, tanto em redes sociais, até de pessoas. Chegou a hora das vagas do nosso parceiro IEL. A primeira vaga dessa semana é para o curso de Comunicação Social /Marketing. Essa vaga é para o município de Conceição do Jacuípe, com remuneração de R$ 700, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o curso de Administração. Essa vaga é para o município de Itaberaba, com remuneração de R$ 800, mais R$ 50 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 5 horas por dia, de segunda a sábado. A terceira vaga de hoje é para o curso de Administração. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, com remuneração de R$ 900, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de Comunicação Social /Marketing. Essa vaga é para a cidade de Itaberaba, com remuneração de R$ 800, mais R$ 100 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para o Bacharelado em Biologia /Ciências Biológicas. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, com remuneração de R$ 700, mais R$ 150 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje é para o curso de Licenciatura em Química. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, com remuneração de R$ 986, mais R$ 229 em auxílio transporte, mais R$ 284 de auxílio alimentação, carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. E para obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse ielbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. Quando você consegue fazer essa mudança, porque você, vamos supor, se você começa a falhar em tudo, você acha que sua vida tá bagunçada, você tem que escolher um ponto pra começar. Não dá pra você sair arrumando tudo de vez. Ser perfeito em tudo, bom em tudo. Não, você tem que falar, pronto, eu tô com vários problemas aqui, eu vou escolher um ponto inicial. Qual é o ponto mais fácil? Atividade física. Eu acho esse. Eu concordo. Vá pra uma academia ou procure uma atividade física. Se movimente. Comece com uma caminhada. Eu também fui de uma época muito de correr. Porque eu tô falando de comer de movimento. Eu corria muito. Corria 20 km. Eu também. Então eu já corri 20 km e tal. E as pessoas aí tinham Strava e perguntavam: como é que você consegue correr isso? Eu falei: eu não comecei correndo 20. Eu comecei andando uma volta no quarteirão. E as pessoas falam, eu tenho vergonha de dar uma volta no quarteirão. Como é que você quer correr 20 se você tem vergonha de dar uma volta no quarteirão? Porque é uma coisa muito menor, muito mais simples. E aí quando você vem, organiza a saúde, e aí, ou atividade física, e eu costumo falar que atividade física é um hábito angular. Ele vai te trazer bons hábitos. Então se você começa a cuidar da sua atividade física, naturalmente você talvez olhe e fale assim,
eu acho que eu vou controlar um pouco melhor minhas refeições. E aí você começa a controlar suas refeições. E aí quando você vai ver, você já eliminou um, né? Porque aí você começa a ter um shape bacana, você tá comendo bem, você vai sentir seu corpo melhor, porque você vai estar parando de comer fast food, lactose, um monte de coisa que te deixa empanzinado, estufado, se sentindo mal. E aí você vai começar a ver que consigo cuidar melhor dos filhos, consigo melhor desempenhar no trabalho, começo a acreditar em si mesmo, porque talvez seja a primeira barreira que você tem que quebrar, e você tem que acreditar em si mesmo. Vejo muitas pessoas ao meu redor que têm medo de tentar as coisas e não fazem nada porque não confiam em si mesmo. Nunca foi fácil. Pra mim, o primeiro episódio do Ferapod, eu falo pra todo mundo, você quer ver uma apresentação ruim? Volta lá no YouTube e vê o primeiro episódio do Ferapod. É péssimo. Tudo começa mal. O nosso estúdio não era bacana, não era nada legal. Eu tava rememorizando alguns ontem, mas a gente começava e aí você começa a ter esse ganho em várias áreas, que é muito do que a gente conversou muito aqui hoje. Você ser uma campeã, que a gente vai falar agora, você ser uma campeã numa classificação overall de biquíni e tal, você ser quem você é, e como você falou, você tem autoestima, que isso eu vejo direto. Chego num pagode e sei isso que... me lembrou algo. Eu não preciso... Pode dar risada porque eu vejo direto. Eu vejo muito publicação de mulher que vai pra academia, ela assim... Vá pra academia sem dizer que vai pra academia. Ela só tá com vestido, costas nuas, e todo mundo sabe que ela tá... Os amigos dos meus amigos são assim. Exatamente. Você falou do ser angular, né? E o problema é que as pessoas, elas esperam sempre estar motivadas pra poder começar. Só que com o corpo... Não tem motivação. Infelizmente, não é assim. Você precisa estar decidido pra começar. E aí, com o tempo, realmente vem esse efeito cascata, que é o que a gente falou agora. Você vai vindo ficar legal, e aí você não quer mais abrir mão daquilo. Então, mesmo antes do esporte, por isso eu me mantinha tão disciplinada e não sofria. E depois da primeira vez no esporte, ele é tão legal colocar, é tão difícil, tão desafiador. Ele é ingrato, né? Demora pra você ver os resultados. Pronto. É tão difícil, tão desafiador você alcançar aquele corpo do campeonato, mas você quer de novo, porque você vê que é possível. Como você falou, a pessoa tem vergonha de fazer uma caminhada. Eu vejo pessoas dizendo que tem vergonha de ir na academia a primeira vez. Gente, vergonha do que? As pessoas estão vivendo a vida delas, elas não estão nem aí pra você. E deixa eu te falar, eu já escutei assim, eu tô fora do peso pra ir pra academia. Eu falei, meu amor... É o principal motivo. Se é o lugar, se você tá fora de peso, o seu lugar é na academia. É o principal motivo, entendeu? Não no restaurante. Exatamente. E aí, é isso que você falou. E aí você chega no lugar, eu quando chego nos lugares, às vezes eu falo assim, eu pergunto pra Rogério, eu falo assim, eu tô sendo chata. Aí ele fala assim, por quê? Eu falo, porque de repente, todo mundo percebe, se volta pra cá e ficam fazendo perguntas sobre dieta, sobre... Porque é muito chato, às vezes, né? Quando alguém é muito... faz um monólogo e é monotemático. Chega num determinado lugar, só fala daquele assunto e fica o tempo inteiro batendo naquilo. A gente tem alguns amigos... Tem um amigo, né, que a gente convivia, que ele falava de concurso e ele sentava e ele falava isso, assim... Não curtia o momento com os amigos. Só que, diferente disso, as pessoas, elas querem saber como, elas querem saber de que forma, o caminho, elas querem a fórmula querem mágica. Exatamente, elas olham pra você, elas veem e elas querem saber como você fez. Aí acaba que, graças a Deus, no meu caso, as atenções voltam aqui, mas eu consigo ajudar. Eu falo sempre, gente, se eu acordar e tô postando aqui, porque quando eu acordo, eu também admiro pessoas, sigo pessoas, óbvio. Todo mundo. Eu vejo alguém assim, correndo. Tem dias que a gente não tá bem todos os dias. Como eu falei, esses dias que eu acordei meio antissocial, eu não queria ir pro espaço da academia, porque eu não consigo, eu posso estar como for. Você vai me ver tratar todo mundo muito bem, sorrir. Mas a gente não acorda bem todos os dias, mas eu assisti alguém aqui correndo, falando, ai gente, como é bom a endorfina. Eu lembro exatamente dessa, eu sinto isso, sabe? A sensação. Seu dia começa uma porcaria, você Pronto. corre, ganha... A endorfina, isso, aí eu falo assim, nossa, não, eu vou. Então, se o meu dia fizer alguém, uma pessoa aí, pra mim já valeu a pena. Então eu falo, não, então eu sentei hoje aqui nessa roda, eu dei uma dica pra alguém, como eu fiz hoje com uma amiga na academia, eu falo, gente, pode me mandar mensagem, quem tem meu WhatsApp, tirar uma dúvida, eu respondo na mesma hora. Ah, eu posso fazer isso, comer isso, tu acha o quê? Fazer aquela troca, eu estou disponível. Então... Mas nele, pessoas obcecadas têm esse perfil. E eu tô falando da forma positiva. Eu adoro pessoas obcecadas. Quando eu sento e converso com uma pessoa obcecada, eu sei que essas pessoas vão conquistar. Porque o mundo foi construído por pessoas obcecadas. Não por pessoas que ficam sentadas do sofá reclamando da vida, dizendo que não é possível, que não vai acontecer, criando milhares de desculpas. Então, assim... Eu adoro você estar com a pessoa obcecada.
eu sou obcecado dentro da minha área. A obsessão vence o talento. Às vezes você não tem, né? O talento. Você vai sentar pra conversar comigo, que nem aqui. Eu tô muito mais pra aprender. Então eu tô aqui só te escutando, porque tô longe de ser como você. Mas se você sentar pra conversar sobre comunicação comigo, eu vou passar horas falando, porque é a minha área. Eu adoro essa área. Então, a gente tem que entender que obsessão faz o mundo andar. Agora tem que achar um equilíbrio. Também não vai chegar lá e largar a sua vida e não fazer mais nada. Eu costumo dizer isso. Na verdade, não, é algo que a gente já ouviu bastante. Que a obsessão, ela vence o talento. Às vezes você não nasceu com talento pra falar. Eu não tinha o hábito de acordar, gravar um story, de falar com as pessoas como eu falo hoje, sabe? Tão bem comunicativa. Hoje eu me vejo sendo essa pessoa. Mas se você está determinado e obcecado, como você disse, a fazer aquilo dar certo, enquanto você não se tornar bom naquilo, você não vai ter paz. Ou seja, você se torna talentoso. Exato. A obsessão, ela vence o talento porque a obsessão te traz o talento. Você já ouviu falar das 10.000 horas? Não. Você precisa de... Isso, Kobe Bryant. Sabe o que é Kobe Bryant? Sim. O jogador de já. Todo mundo conhece. Com certeza. As pessoas são obcecadas, são da área de atividade física. Você só vai ser bom depois de fazer 10.000 horas sobre algo. Eu vou falar algo que, na verdade, não é sobre o esporte, mas também é sobre o esporte, sobre a obsessão. Essa coisa de romper barreira, falando do digital, por exemplo. Eu tava conversando ali com ele, eu falei assim, as pessoas, elas começam as coisas já querendo resultado, já querendo fazer da melhor forma. Eu comecei uma semana, 2, sem nenhuma mensagem, sem nenhum retorno. Você vai mudando, você vai treinando, você fica obcecado. Você fala assim, eu quero fazer isso aqui. Vai ter que dar certo. Entendeu? Você quer fazer isso aqui dar certo. Então, assim, mas eu vou te falar, quem sobe no palco uma vez na vida, nunca mais é a mesma pessoa. Você deveria tentar. Eu sempre digo. Eu já pensei nisso, sabia? Por que você não se desafia se você gosta do esporte? Porque o meu desafio hoje, aí falando no mundo do esporte, eu quero subir as faixas do jiu-jitsu. Eu escutei uma coisa. A faixa mais difícil não é a preta, é a branca. Porque é onde a maioria das pessoas desistem. Pá! Me acertou em cheio, porque eu desisti na branca. Porque não fui bem em campeonato. Eu comecei a inventar desculpa pra mim, eu não sou bom, os outros são melhores e tal. Hoje eu olho assim, será que eu me dediquei o quanto eu queria? Uhum. Porque subir no palco é legal, massa. Toparia, mas hoje minha obsessão é, eu quero subir de faixa no jiu-jitsu. Falo isso porque Sensei Júpiter já esteve aqui e já falou comigo, velho, volte. Ninguém começou bem, ninguém começou bom. E eu falo, velho, eu vou voltar pro jiu-jitsu. É minha maior prioridade no esporte. Fora que eu continuo fazendo minhas corridas, continuo fazendo minha atividade física, minha academia, que é essencial, porque a academia, a musculação é a mãe de qualquer esporte. Sim, você não faz outro esporte sem musculação. Aí você adequa o seu treino pra onde você quer. Pronto. As pessoas às vezes falam, mas é tão monótono, mas é uma questão realmente de saúde. Uma amiga que adoeceu, ela ficou um tempo internada, e se ela não fizesse musculação há um tempo que ela fazia, né? O médico disse que talvez ela nem tivesse sobrevivido. As perdas iam ser muito maiores, entendeu? E aí o que acontece? Mas você não precisa necessariamente fazer só musculação. Você faz 2, 3 vezes na semana, coloca um outro exercício que te dá prazer. Exato. Seja corrida, seja o próprio jiu-jitsu, é como você falou. O importante é começar. E você começou o pod diferente, né? Você começou, era horrível. Nossa, e você ficou bom. Então você não tentou o suficiente. Porque se você estiver determinado a fazer dar certo, você vai chegar na sua faixa preta. Quando eu penso assim, a obsessão que eu tenho hoje do Ferapod, na verdade, com o trabalho que eu atuo, a área que eu atuo, eu sou muito feliz de estar nessa área. E eu comento com as pessoas, você assiste o que série, que stream? Eu falo, cara, quando eu tô em casa e tenho tempo, eu tô assistindo alguma coisa relacionada à minha área. Ou eu tô assistindo um programa pra modular, pra aprender com o que eles estão fazendo. Pra ver como é que eu posso trazer pra cá pro Ferapod ou pra qualquer outro projeto que eu esteja dentro da minha área. E aí volto à questão da obsessão. E aí eu penso, aí pensando na academia, se eu não consigo acordar e fazer pelo menos 5 treinos na semana, isso é pra mim, eu tô falando pra Rodrigo, eu vou sentir no fim de semana que eu falei muito. E aí já começa aquele efeito que eu não sou capaz. Aí quando eu vou e faço a semana toda, vou todos os dias, mesmo não querendo, que a maioria dos dias eu não quero acordar. Eu também não acordo todos os dias querendo. As pessoas acham que sim, mas não. Eu tenho disciplina. Eu sei que eu vou acordar e eu tenho que fazer. A maioria dos dias eu não quero. E aí eu faço. Eu falo, pode botar um caminhão na minha frente que eu vou passar por cima e vou levar. Inclusive é um questionamento que eu sempre faço, né? Para as pessoas e para as meninas. Eu falo, vocês cuidam. Vocês já pensaram que vocês cuidam
tão bem das empresas de outras pessoas, da vida de outras pessoas, mas a empresa mais importante, que é a saúde de vocês, às vezes vocês não fazem funcionar. Coloque como uma responsabilidade. Adulto não faz só o que quer, o que gosta, ele faz o que precisa fazer. Quem faz o que quer e o que gosta é criança. Pronto, faz o que precisa fazer. Você não vai acordar todos os dias, vai fazer com que o seu chefe, para te pagar um salário, esteja cada vez melhor, que aquela empresa prospere cada vez mais. Você, para que o pode aconteça e tudo mais. Você não vai dar o seu melhor aqui, mas eu não tô falando nem de você, eu tô falando de pessoas que colocam como desculpa porque vão trabalhar para outras pessoas. Falo certo, você vai fazer com que outras pessoas enriqueçam, que outras pessoas tenham mais saúde, seja qual for o motivo do seu trabalho. Mas se você adoece hoje, tudo vai continuar existindo. É isso que você quer? A empresa mais importante que é você mesmo, até para que as outras coisas continuem a acontecer. Que seu pai esteja bem, sua mãe, seu filho, seu trabalho que você adora tanto, ele precisa da sua saúde. Então, coloca como uma obrigação, como parte do dia. Tira um tempinho ali. Poxa, eu vou cuidar de todas as empresas, mas eu preciso cuidar da mais importante aqui e depois eu vou cuidar das outras. Sem CPF forte, não existe CNPJ forte. Não existe. Pra gente finalizar, Nelly. Boa essa. O tempo... Érica, a gente tá há quanto tempo? 1h06. Já tomei 1h06. Meu despertador tocou e eu nem percebi por causa do papo tava excelente. Fala um pouquinho desse campeonato. Lê pra mim pra não falar errado. O Muscle Contest Bahia. Isso. Você foi campeã overall, que quer dizer que geral. Que campeã entre as campeãs. Certo. Explica rapidamente pra mim o que é ser a campeã entre as campeãs. Porque você já pega quem ganhou, que tá na elite, e você tá acima. Pronto. A gente não, no caso das meninas, a gente não ganha não sobe por peso, é por altura. Então tem as estreantes. As estreantes não entram nessa disputa, mas vamos lá. Open A, B, C, D, F, quantas tiver, mas por conta de alturas, 1,50, 1,60, até 1,68, enfim. Cada categoria dessa acontece, por exemplo, na Argentina, tiveram várias, mas falando desse overall aqui. Sim. Cada categoria tem 4, 5 meninas em cada uma das categorias por altura, certo? Então, primeiro eu preciso ser campeã na minha categoria por altura, e aí todas as campeãs da sua categoria por altura vai ganhar um troféu menor que esse de primeiro lugar. Já é maravilhoso. Depois todas elas voltam pro palco. E é aí que tá a questão. Por isso que fala Miss. Porque não tem uma especificidade. Você tem que olhar. Isso. Desculpa, é o melhor conjunto. O árbitro ele vai olhar pra você e ele tem que achar o seu físico, o seu rosto, o seu cabelo, a cor do seu biquíni, a sua sandália, aquela pose naquele momento. O dia é seu. Por isso que fisiculturismo também é dia, é palco. O Dino não ficou em segundo ano passado no Olimpíada, esse ano ele ficou em quarto. Que derreteu literalmente. É dia, entendeu? Então, eu estava no meu melhor dia entre as minhas concorrentes. Elas eram o primeiro lugar na categoria delas. Mas, quando elas subiram comigo, nesse dia, eu era a melhor entre todas. E aí, eu trouxe esse troféu e a sensação é maravilhosa. É indescritível. Nossa, assim... Você ficou muito, muito feliz? Demais. Eu fiquei tão alegre. Aí eu comecei a suar como o Dino. De repente, sabe? Eu tava com frio, com um pouco de dor de garganta no backstage. Mas eu saí abraçando o Rogério, minha mãe, todo mundo. E comemorando. Eu falei, gente, nossa, que sensação. Porque até então eu não tinha tido um overall. Olha, eu vou falar pra você que assim, a gente começa a dar uma olhada. Quem é iniciante, quem é competitiva com a gente. Tinha uma menina muito boa no desfile. E olha que eu melhorei de fato nesse último na Argentina, que eu falei, eu preciso fazer aula de poses. Então, essa me causou um medo maior. Não é que eu esperava, mas eu falo assim, tiveram umas pessoas que falaram, nossa, não, já é seu e tal. Eu falei, gente, só é meu quando eu disser meu nome. Principalmente quando eu a vi desfilar. Desfilou muito bem, se apresentou muito bem, já era uma pessoa que tem estrada, já tinha levado overall em Salvador, em campeonatos muito maiores que o meu. Então... E eu nem sabia, na verdade, eu não conhecia, mas de olhar pra ela no palco e depois eu soube quem ela era, de fato. De olhar eu já reconheci, eu falei, ela é competitiva. Então assim, quando falou meu nome, a sensação não tem como, porque como eu falei, é dia. Às vezes aconteceu isso na Argentina. Eu nunca falo, porque eu acho assim, não adianta você descer e ficar, eu perdi porque fulano era isso, porque fulano era aquilo, mas a menina, ela era visivelmente a Gisele Bündchen. Sim. Super magra, ela não tinha músculo, ela não tinha, mas houve uma coisa e boatos de preferência, né, lá na Argentina.
inclusive toda a equipe, o pessoal com quem ela tava e tudo mais, e ela da minha categoria. E mesmo quando foi pro overall com outras meninas muito boas nas suas categorias, foi justamente a da minha categoria, a que me colocou em segundo lugar, que ganhou o overall. Então, assim, eu não tô desmerecendo o trabalho. Acho que todo mundo que tá ali merece. Mas ela, de fato, ela era Tava no dia magérrima. Então, assim, ela ganhou porque naquele momento aconteceu ali. Você acredita que nesses campeonatos, no dia, você vê a aura da pessoa, você fala, meu Deus, já ganhou? Não, acho que não. Realmente é o físico que vai dizer. Mas eu acredito que talvez contato influencia às vezes. Ah, entendi. Eu acredito que tem isso. Também como tem. foi o que aconteceu na Argentina. Mas no de feira, por exemplo, eu não sabia dizer, pelo menos entre mim e essa menina, sendo bem honesta. Entre outras, tudo bem, mas essa eu não esperava. Então, assim, quando ele disse Nelly Cruz, porque aí ficam, né, as top 1, aí já não tem mais essa de ficar chamando do de quinto, quarto, até chegar a primeiro da categoria. Campeã overall é Nelly Cruz. Quando falou Nelly Cruz, aí é uma sensação indescritível. Sabe? Mas eu vou ser bem sincera pra você, o desafio, o processo, ele é muito mais gostoso. A gente quer ganhar sempre. Se pudesse, ganharia sempre. Mas é tão gostoso, eu juro pra você. Eu tenho amigas que deixaram de competir porque acharam justo. Tem gente que vai e se não perder, elas ficam frustradíssimas. Gente, a gente precisa trabalhar com probabilidade de ter os pés no chão. Eu não me preparo pra perder, eu me preparo pra ganhar. Mas eu entendo que tinham 50 biquínis e tem um troféu. Então, eu tenho que saber que eu tenho que curtir a minha preparação, curtir o meu momento de palco, que é maravilhoso, e o pós, que é mais satisfatório ainda. Se o overall vier, se o Procard, a coroa vier, é o que a gente busca, e vai ser maravilhoso. Mas até lá é curtir o processo, então por isso que eu falo. A probabilidade é de 50 para 1. Então, você não pode se frustrar tão fácil nesse esporte, tão rápido. Você entende? Entendi. Por exemplo, Franciele. Vem de 3 vezes sendo a Miss Olímpia. E perdeu. E Isa batendo. Já pensou se Isa falasse assim, vou desistir. Poxa, eu vou desistir. Gente, a obsessão vence o talento. Sempre. Tem. Nelly, foi um papo muito... passou muito rápido. Não dá pra falar tanta coisa ainda. Dá, porque aqui foi uma mistura de esporte com mentalidade. Nem falei de como é a Peak Week, é uma finalização. Nossa, faz da água do sal. Mas é porque eu acho que esse tem que ser um convite pra uma área... Para aqueles podcasts que são técnicos mesmo, sim, sabe? Que falam sobre isso. Que foi tão bom que... Isso. E foi legal porque, sério, eu admiro, assim... Qualquer fisiculturista, qualquer esportista de alto desempenho, eu admiro porque eu sei que pra você fazer isso é muita disciplina. E a disciplina no esporte te faz disciplinado pra vida. Você tem que dizer muitos não. Muitos não. A vida é dizer não. Eventos de família, de tudo, as pessoas falam, criticam, às vezes você não pode ir porque você tá muito cansada, ou você está presente, mas você não pode comer. E aí fica todo mundo, por que você não come? Isso é besteira, isso é loucura, ou então você tá muito magra, nossa. Aí também vem a preocupação, porque as pessoas não entendem, às vezes você vai entregar ela todos os seus exames de sangue, que é necessário, assim, a gente cuidar de como estão tudo, a saúde, os hormônios, tudo. Mas elas vão olhar pra você, se te ver com um aspecto assim, magrinho, um pouquinho mais abatido, aí começam as críticas. Então, assim, você tem que dizer muito não. Mas assim, se você diz o não aqui, como você falou... Você ganha outro lugar. E o não é pra vida, né? O não é pra vida. Eu acho que... Qual foi? Ah, tá. Pode fechar em mim que eu já vou encerrar o episódio. Chegamos ao fim. Como eu já falei antes, muito obrigado. Foi um papo gratificante mesmo. Espero que futuramente a gente volte a bater outros papos pra gente veredar pras outras áreas. Mas é isso. Pessoal, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Diego... A gente não tá dando conta da produção. Eu acho que eu vou ter que negar a encomenda. Tá achando errado. Ah, é? E você acha o quê? Eu acho que você deveria procurar as consultorias do Sebrae pra ampliar seu negócio. Sai do acha e vem pro Sebrae.